Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso programa Pontualizando desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. O ano começou. Samuel, durante a campanha e até mesmo antes da campanha eleitoral, o PT já prometia algumas mudanças radicais na forma de governar o país. Eles tinham certeza que venceriam as eleições e que governariam, né? Lula fez várias declarações, a presidente do partido, entre outros, sempre declararam que estariam no poder e nós ríamos, né? Não é possível que o PT consiga vencer uma eleição mediante a realidade, a verdadeira realidade do nosso país, onde uma multidão na rua apoiava o outro candidato e o PT, os petistas estavam escondidos, enrustidos, né? Pois bem, hoje nós temos aí o resultado de tudo isso. E o PT sempre prometeu mudanças radicais, como, por exemplo, mudanças na segurança pública. Ou, trocando em meias palavras, né, trocando em miúdos, destruir toda a estruturação de segurança pública que foi organizada e criada durante o governo Bolsonaro. Né? Pegou um pedaço de Michel Temer e grande parte do governo Bolsonaro, uma estruturação gigantesca, principalmente dentro da Polícia Federal. Pois bem, Flávio Dino extingue comando de operações especializadas da PRF. Aquelas forças especiais que todas as semanas capturavam quilos e quilos e quilos de drogas, né, que circulavam pelo país, desbaratinavam quadrilhas. Parte dessas operações elas foram ainda melhoradas, aquelas que trabalharam na Lava Jato para pegar os corruptos, né? Tudo isso foi melhorado, ampliado e as forças especiais da Polícia Federal acabam de ser encerradas por Flávio Dino, que já prometia isso. Incrível, né? O desmonte, né, Shimon? O desmonte, a desmilitarização prometida pela esquerda, é uma pauta de esquerda, isso não é nenhuma novidade. Surpresa. José Dirceu e Genuíno falou deliberadamente sobre a modificação no sistema militar. Nós tivemos esses últimos 70 dias brasileiros de direita pedindo em frente aos QGs em diversos estados e cidades. Mas poderá chegar o momento em que as Forças Armadas precisarão pedir a ajuda do povo, né, diante do desmanche. Nós tínhamos um cenário no governo Dilma de equipamentos das Forças Armadas que saíam para manutenção e não voltavam mais, né? Que é o desmanche de equipamentos, a desmilitarização. Nós tivemos no governo Lula a resolução de que municípios com até 5 mil habitantes, a guarda municipal não pode ter armas, né? Pois é. Então, nós tivemos aqui num período no Paraná em que comerciantes eles tiveram que fazer força-tarefa para comprar equipamento de combate ao crime organizado, né? O Paraná que faz divisa aqui com algumas regiões do narcotráfico. Paraguai, né? Paraguai, Argentina, né? Temos também lá no norte, que faz com a Venezuela, né? Com outros países aí sul-americanos que nós bem sabemos são grandes fornecedores de droga. A Colômbia, né? Exatamente. E tudo isso passa. Um dos corredores de entrada do crime organizado no Brasil é o Paraná, né? Foz do Iguaçu, aquela fronteira com o Paraguai. É um dos. Nós temos também Mato Grosso, Roraima, entre outras fronteiras que servem como corredor de escoamento de produtos proibidos, né? De drogas, entre outros tipos de contrabando, né? Então, quando Flávio Dino atua nos bastidores, porque isso não sai na Globo, né? Isso é uma notícia de bastidor.
né? A Rede Globo não escancara no Jornal Nacional essa destruição das nossas forças especiais, né, da Polícia Federal, por Flávio Dino. Só que ele está entrando com fome, como um devorador que busca mesmo desestruturar o país e entregá-lo ao narcotráfico, entregá-lo ao crime organizado. Flávio Dino é um comunista e é uma pessoa que tem envolvimento profundo com forças sombrias no Brasil. Temos que tomar cuidado com a forma com que a gente fala, né? Porque chamá-lo diretamente pode acabar tirando o nosso canal do ar pelas diretrizes aí do YouTube, né? E do Facebook, da Meta e por aí vai. Então, nós temos esse grande problema. As forças que defendem, que procuram, que caçam o crime organizado no Brasil estão sendo desarticuladas e desmontadas pelo ministro da Justiça. Que ironia, né? Flávio Dino. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Ele que foi governador do Maranhão, que destruiu o Maranhão. Ele conseguiu colocar o Maranhão em índices como estado piores do que o da Venezuela. Exatamente. Olha, Shimon, nós tivemos Aldo Rebelo, que também é um comunista, mas ele trabalha muito com bom senso e foi um crítico nesses últimos 4 anos, um moderador dos excessos, assim como o Rui Pimenta. O Rui Pimenta que se manifestou em relação, inclusive, à invasão do dia 8 em Brasília, né, atribuindo aos excessos que a esquerda faz de auto boicote. Isso está no podcast do Rui Costa, que são pessoas que representam partidos que, inclusive, de extrema esquerda, né? Aldo Rebelo tem medidas, e como ministro das Forças Armadas, que foi uma medida... É que, na verdade, o Fernando Henrique Cardoso ele já tira as Forças Armadas dentro da pasta dos ministérios, colocando um civil para controlar uma pasta, para que um civil controle as Forças Armadas. Uma pasta militar, né? Na pasta militar, ou seja, ele tira do rol de conversa dos ministros que se assentavam à mesa com o presidente. Os militares, colocando um civil representando essa classe e tirando essa presença indesejada no governo FHC, governo Fernando Henrique. De esquerda, né? Aquela esquerda fabiana. PSDB. Mas não deixava de ser esquerda. O Fernando Henrique nunca foi a direita brasileira. Muito pelo contrário, foi a esquerda sofisticada que, além de ser bastante violenta, né? Mas ela consegue ser violenta de uma forma que os nossos olhos não vejam, né? Ela é violenta na sua cultura, nos seus esquemas, na sua organização, onde ela foi implantando. Tanto é que essa medida ela só foi cair quase 30 anos depois, né? Após Bolsonaro ascender ao poder no Brasil. Aí os militares voltaram a ser respeitados. Mas, como tudo no Brasil foi aparelhado, as Forças Armadas também foram, né? Esse viés político, ele também foi impregnado dentro das Forças Armadas, tanto é que hoje nós vemos uma grande discussão dentro das Forças Armadas sobre o seu posicionamento político, porque afinal de contas, aqueles que tinham pensamentos de esquerda, hoje estão se sentindo muito à vontade para externarem as suas posições dentro das Forças Armadas, coisa que não podiam fazer no governo Bolsonaro, um governo de direita, né? E hoje estão lá. Acontece que grande parte das Forças Armadas continuam com seus posicionamentos de direita. E nós temos um grande impasse que levou, inclusive, as Forças Armadas a apoiarem esses acontecidos do dia 8 de janeiro e apoiarem também, ao mesmo tempo em que eles apoiavam as pessoas que ali estavam manifestando, eles apoiavam também o governo, né? Aí, hoje as Forças Armadas têm uma atuação dúbia, né?
Afinal de contas, eles estão do lado de quem? Porque o governo federal, representado aí por Flávio Dino, por Lula, acusam as Forças Armadas de conivência, abertamente. E os manifestantes bolsonaristas que lá estavam também acusam as Forças Armadas de abandono. Ou seja, as Forças Armadas estão sem dono, eu não digo, né? Eu não digo que eles estão sem dono, mas eles estão sem lado. Eles estão brigando entre eles para decidir para que lado vão. E o Lula avança, Timão. Essa semana ele declarou que as Forças Armadas pensam que são poder moderador, mas não são. Um visível ataque e avanço contra as Forças Armadas do Lula, né? Ou seja, não há uma apaziguação, não há aproximação, visto que mais da metade do país recorreram às Forças Armadas. É interessante que, diante das Forças Armadas, eles rezavam Ave Maria e Pai Nosso pedindo uma intervenção celeste. Pois é. No momento em que esperava que o Senhor dos Exércitos atuasse no coração dos generais para intervir, né, diante dessa manobra do STF e do TSE de ressuscitar politicamente a figura de um criminoso, a figura de um ex que teve seus processos cancelados e não anulados. Nós tivemos, inclusive, nessa semana, um parlamentar português que foi censurado pelo presidente da casa quando, pedindo licença aos brasileiros, chama o atual presidente de bandido. Nós vemos uma confusão muito grande, Samuel, porque ao mesmo tempo em que alguns críticos dizem que Lula está totalmente perdido, né, não conseguirá governar, não tem cacife para conseguir governar o Brasil, outros dizem que ele está exatamente onde quer estar, né, que o PT está fazendo exatamente aquilo que foi programado. Eu acredito particularmente que realmente está uma bagunça, que o PT está avançando em partes e em outras ele está perdendo, ele não está conseguindo ter um controle total. Nós vemos esse controle sendo perdido das Forças Armadas, né? Nós vemos o que aconteceu no dia 8 de janeiro, o total descontrole, ao mesmo tempo em que também foi uma total armação, né, para parte de um público que estava desavisado. Mas hoje Pacheco e o outro lá, o Lira, Pacheco e Lira, respectivos presidentes do Senado e da Câmara, articulam para que o Lula mude o seu discurso, que é esse discurso de nós contra eles. Agora vão ter que nos engolir. Então, os senadores e deputados atuais pedem para que o Lula mude o seu discurso. Abaixe a bola, mas o Lula baixando a bola, ele perderá totalmente o controle, porque o seu governo está por um fio, né? Tanto em relação ao povo, que não votou em Lula, quanto em relação aos políticos, que sabem como derrubar um governo também, assim como os ministros do STF sabem articular para tirar um presidente, os políticos também têm o poder e a caneta para tirarem um político que os desagrade, né? Então, quando Arthur Lira e Pacheco fazem um pedido de moderação ao atual mandatário, há uma pressão da base. Também há um recado, né? Também há um recado que entre no esquema, entre na linha, ou nós não teremos o que fazer. Nós não vamos segurá-lo no poder. Porque, Shimon, o Lula, ele segurou a ala mais radical do PT nos seus 2 primeiros mandatos. O que a Dilma soltou um pouco mais, ela colocou como seus auxiliares no ministério exatamente a ala mais radical do PT. Sim. E dos partidos de esquerda. E mesmo assim a Dilma conseguiu segurar a pauta, né?
a agenda de esquerda, de que José Dirceu e Genuíno, eles falam sobre tomada de poder. Agora, o que está acontecendo com o Lula é que essa pressão por parte dos seus aliados, né, por parte do próprio PT e dos partidos de esquerda, é de que eles implantem com mais velocidade a sua tomada do poder, ao mesmo tempo em que o Lula precisa acenar e atuar com a base aliada que é mais moderada, está mais ao centro. Eles perderam, né, esse final de semana. Exatamente essa ala de que o Shimon está mencionando aqui, é que tem um diálogo mais aberto com o Pacheco e o Arthur Lira, né? Ou seja, toda a pressão que as duas casas sofrem em relação aos avanços, né? Aos avanços que esse governo em 14 dias, em menos de 15 dias está tomando, está avançando, Shimon. Eles estão levando revés atrás de revés, o PT, pela sua fraqueza ao vencer as eleições brasileiras. Eles não tiveram uma vitória unânime. Muito pelo contrário, uma vitória totalmente questionável e questionada pela oposição, né? Já por instituições internacionais e por uma grande parcela do povo brasileiro, né? Então aquela legitimidade, aquela força necessária para reunir a sociedade em volta de um mandato, né? Ela não existe no caso de Luiz Inácio Lula da Silva nessa eleição de 2020. Essa chapa, né? Essa chapa não tem essa legitimidade, não tem essa força necessária para unir o Brasil. Nós não estamos falando em governar com mão de ferro. Nós estamos falando em uma força necessária para unir políticos, para unir alhos e bugalhos, instituições, representatividades populares em torno de uma ideia. Isso o Lula não tem e o PT não tem. Aquela frente, como que diz? Aquela frente democrática ampla, alguma coisa assim, né, que eles criaram na campanha, ela já se esfacelou, né? Ela não está totalmente coesa como esteve nos primeiros dias de campanha. Muitos já desembarcaram. Muitos entusiastas de Lula, achando que o Lula que viria era o Lula de 2002, aquele Lula perdido, aquele Lula primeiro presidente, aquele Lula que aceitou entrar no esquema político do Brasil, trabalhou que é aquela neutralidade, bancos. Trabalhou com os bancos, trabalhou com os especialistas, com os entendidos. Aquele Lula morreu. Eu diria que aquele Lula morreu na cadeia. Não voltou. O Lula que saiu da cadeia é um outro Lula. Um revolucionário. É um revolucionário. É aquele que não vai mais servir como marionete dos grupos políticos do Brasil. Ele é uma marionete dos grupos internacionais. Bom, ele está há 30 anos. Ele está há 30 anos tentando implantar o socialismo no Brasil. De uma vez por todas. Ele conseguiu emplacar com a criação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, quase todos os seus membros foram e se tornaram presidentes na América Latina. E o Lula não tem mais tempo, ele não tem mais idade, né? Ele precisa viver e fazer acontecer tudo agora. Ele precisa estar estampado, Shemuel, assim como Che Guevara, nas camisetas dos universitários, né? E ele não tem mais tempo para isso, porque a Lava Jato ainda não foi esquecida, né? O fato dele ter sido preso, de ter sido pego no maior esquema de corrupção no Brasil, não foi esquecido. Por maiores que sejam as manobras, inclusive existe uma proibição de tocar nesse assunto, né? Por parte do STF. A mídia não pode mais tocar como tocava no assunto. Muitos jornalistas foram tirados de circulação, tiveram seus canais bloqueados, tiveram afastamento das emissoras em que atuavam, justamente por escancararem essa história do atual presidente brasileiro, né? Shimon, está no Netflix os novos episódios do Mecanismo. Temos segunda
A segunda temporada. Segunda, terceira temporada? Que bacana, gente. Então, nós temos ali os personagens da atualidade que atuam no STF. Muito. No TSE, com nomes diferentes, né? Mas descrevendo com precisão o que estamos vivendo. Né? Ou seja, esse novo governo vai garantir aí a quarta, quinta ou sexta temporada dessa série. Muito dessa bom. série Muito agora com novos personagens, o Flávio Dino no Ministério da Justiça. O irmão do Flávio Dino, eu recebi aqui a notícia, eu estou procurando aqui, não sei se a produção consegue nos encaminhar. O irmão do Flávio Dino sendo indicado para a PGR, no momento em que o Flávio Dino está sendo acusado por Marcos Duval sobre prevaricação. Exatamente, por muitos, inclusive, Samuel, por enquanto, vamos colocar que o PT tem aí mais algumas semanas de governo, entre aspas, tranquilo. Entre aspas, porque olha tudo que já aconteceu. 1º de fevereiro assume o novo Congresso, né? A nova Câmara e o novo Senado. Exatamente. E aí sim, aí a coisa vai ficar feia. Aí a briga vai ficar feia. Lógico que nós teremos muita retranca, né? Novos integrantes. Dentro do Congresso Nacional, até porque o STF ele vai impedir os deputados de se manifestarem livremente. Serão punidos, muitos serão punidos de forma vil por se manifestarem e por falarem. Não é mais seguro ser um deputado, né? Não. Ele não pode mais gozar dos seus direitos constitucionais de falar e denunciar, mesmo na Câmara. Mesmo na Câmara. Nós tivemos deputados presos, contas de deputados suspensas por falarem, né? Então, essa segurança não está mais garantida. Mas, de qualquer forma, está entrando um Senado e uma Câmara nova, né? Reconfigurada, com todos os predicados para realizar o impeachment de um desses ministros do STF. Simão, e o Pacheco, ele tem que sair de cena. Se ele não tem competência de levar à frente o que está na gaveta dele, que é o pedido de uma maioria sobre o ativismo político do STF, do TSE, ele precisa sair da frente ou ele será também derrubado por esse novo cenário. Porque, veja, Simão, nós tivemos o sucesso da Lava Jato, que prendeu um ex-presidente, empresários, ministros, que conseguiu trazer de volta, repatriar o dinheiro que havia sido desviado da Petrobras, e o STF politizou a ação da República Curitibana liderada pelo Sérgio Moro. Agora, eles não conseguiram evitar de que esses personagens também entrassem na política. Não, não eles conseguiram. Politizaram a ação da Polícia Federal para conseguir a manobra para ressuscitar politicamente o Lula, mas sem imaginar de que colocaria no cenário e no Senado o Sérgio Moro, de que colocaria no Congresso Deltan Dallagnol, né? E muitos agentes da Lava Jato dentro da cena política. Né? Esse foi o ônus, né? Ao trazerem Lula de volta, foi o ônus que tiveram que pagar, né, por esta operação. Sérgio Moro cresceu, Dallagnol também cresceu, e ao mesmo tempo eram perseguidos, né? Inclusive tiveram suas campanhas contestadas. Sérgio Moro era para ser candidato em São Paulo, não pôde, voltou para o Paraná, onde era detestado, mas acabou aí sendo mais votado. Lógico, mediante nós tivemos essa comparação, né? Mediante a um prato com titica de galinha e um prato com limão azedo, foi escolhido o prato com limão azedo, né? E não o prato de titica de galinha. Então, Álvaro Dias. É o que o Brasil teve que escolher. Vamos ver a atuação de Sérgio Moro no Congresso Nacional e também de Deltan Dallagnol, né? Vamos ver o que eles vão encabeçar lá. Não adianta se tornarem apenas vozes dissonantes no deserto. Terão que agir no coletivo bolsonarista que foi eleito para tentarem frear a gana de Flávio Dino e a gana
dos demais agentes desse governo. Eu achei positivo o aceno do Sérgio Moro no segundo turno para o presidente com Bolsonaro. certeza, então eu acho que ele aprendeu a lição, né? E ele está se politizando do que ele não foi como super-ministro da Defesa, da Justiça, né? Talvez seja um super senador junto com a maioria, como o STF tem feito em prol de Alexandre de Moraes. Eles têm formado maioria para dar objeto, para dar força, para blindar as ações, para blindar o ativismo político do protagonismo de Alexandre de Moraes. E assim deve fazer também o Senado, né? Jogar no coletivo. Samuel, da série Faz o L que passa, o Brasil ele continua sendo inacreditável. Governo Lula publica aumento ao auxílio reclusão, Meu Deus, o salário de presidiário, e passará a ser de R$ 1.750,18. R$ 1.754, maior que o salário mínimo de R$ 1.300. Eu tenho uma dúvida aqui que eu pedi também à redação. Os detentos receberam urnas para votar ou não? Eu acho Vamos que detento confirmar, não de pode repente, votar. até o final dessa gravação. Será que detento vota? Bom, então, Shimon, os presidiários recebem... Os presidiários têm um salário maior que o trabalhador brasileiro. Aquele que trabalha de sol a sol, aquele que levanta de manhã, aquele que enfrenta o metrô lotado, aquele que fica doente, aquele que tem que pagar imposto, porque preso não paga imposto, Shimon, o trabalhador paga. Parece que cada detento custa ao Estado em torno de 5 a 6 mil reais, fora o auxílio reclusão. É o custo do sistema de mantê-los presos, reeducando essa população. Fora o auxílio reclusão, que excede o salário mínimo, de que não teve cumprida a promessa os eleitores do atual presidente Lula. Na campanha, eu lembro muito bem, nos debates, o Lula prometia, o Lula dizia, o Lula dizia para Bolsonaro, você vai aumentar o salário para 1.300, que é o aumento corrigido da inflação. Pois eu vou aumentar para 1.320, 1.340. Eu farei isso. Pois bem, Lula assumiu, gente, nós estamos aí no 16º. Em 16 dias de governo Lula, os presos, os presidiários... O STF... tiveram um aumento de salário para R$ 1.754. Os presidiários tiveram um aumento de salário, os juízes do STF tiveram um aumento de salário, os políticos tiveram um aumento de salário e o trabalhador brasileiro que votou em Luiz Inácio Lula da Silva não teve aumento de salário. Nem o Bolsa Família teve o seu valor aumentado. Mas os presos e ministros do STF tiveram o aumento de salário garantido. Aí estão dizendo, mas não foi o Lula, foi o Congresso que aprovou. Mas quem sancionou? Quem sancionou? Luiz Inácio Lula da Silva sancionou tanto o aumento para os presos quanto o aumento para os juízes do STF. Está lá avalizado por Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu na campanha que ia priorizar os trabalhadores brasileiros que, ao contrário, estão tendo seu salário mantido que, ao contrário, não tiveram aumento algum de salário e alguns terão que pagar esse ano imposto de renda. Quem ganha até 1,5 salário entra na malha fina, Você deve lembrar muito bem da promessa do Lula. Quem ganha até R$5.000 não pagará imposto de renda. Não. Muito pelo contrário. Você pagará imposto de renda e ainda verá presidiários tendo seu salário aumentado. Faz o L que passa. Como você já disse, Samuel, brilhantemente, a harmonia entre os poderes voltou, né? Deputados, senadores, juízes, presidente da República, todos num só pensamento, todos num só coração, todos numa só unidade, que é enfiar uma trolha gigante
povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, que será o último a ser lembrado. Aquele que for o último a sair, apague a luz, porque o Brasil acabou. Riachuelo, né, Chima? Nós tivemos a Riachuelo dos Guararapes anunciando a sua saída. Nós tivemos empresa no Paraná, montadoras que estão anunciando a sua retirada do país e o aumento do desemprego, já que o revogaço está mexendo também nas leis trabalhistas aprovadas no governo Michel Temer. Nós temos aí os modelos de contratos de contratação, nós temos as empresas de aplicativos indo embora e nós temos a taxação do Pix, né? Tá chegando por aí. Tá chegando por aí. Tá chegando por aí. Nós falávamos aí, o poder de base do governo Luiz Inácio Lula da Silva está só diminuindo, né? O Partido Cidadania decide não integrar base aliada do governo na Câmara. Depois de ter assinado, depois de ter assumido o compromisso, o Cidadania recua. Recua por quê? Recua mediante a fraqueza de Lula em relação à oposição, em relação ao próprio governo, em relação ao futuro e ao mercado, que só reclama. O mercado perdeu aí já alguns bilhões, não é alguns, muitos bilhões. São 500 bilhões. São 500 bilhões que o Brasil perde no 10º dia do governo Lula, Shimon. Então, o Shimon, Brasil ele é uma empresa gigantesca, né? Onde o presidente é o CEO, é aquele que organiza. E os políticos são membros do conselho. O conselho ele só vai manter um CEO se ele estiver fazendo um bom trabalho, se ele estiver cumprindo suas promessas e se ele estiver honrando os acordos que foram firmados para que ele ocupe esse cargo no conselho. O Lula não está fazendo nada disso. Então, seus aliados nesse conselho, que ajuda a administrar essa grande empresa chamada Brasil, estão pulando fora do barco. Que uma das principais iniciativas do governo é o mercado. O mercado que financia as obras, que traz investimento para o país, está retirando a sua pauta. Nós tivemos essa semana, um setor do Banco Itaú alertando aos investidores aquilo que já havia sido feito por Henrique Meirelles, que novamente voltou a se pronunciar diante do sinal de alerta vermelho das medidas econômicas do governo Lula. Nós tivemos o Hermílio Fraga também assustado com as novas medidas. Ou seja, é muito espantoso o que estamos assistindo. Estamos assistindo nesses primeiros dias de governo. Um desgoverno. Estamos indo desastrosamente para o precipício. Para a ribanceira. Econômico, cultural, político. Nós não estamos nem mantendo uma estabilidade de transição de governo, né? Geralmente é normal, numa mudança de regime, de governo, haverem altos e baixos, mas nós estamos só tendo baixos, e muito baixos. O que é que os críticos, né, a Globo News chama de agenda negativa. Agenda negativa não é agenda destruidora, agenda acabadora de empregos. Muitas multinacionais e empresas estão fechando, né? E a Globo tem a pachorra de chamar de agenda negativa. A Miriam Leitão chama de agenda negativa do governo. É porque para Miriam Leitão, para a Rede Globo, se o governo, se a iniciativa privada não paga, o governo paga. Então, eles estão com os salários garantidos aí por alguns meses. Agora, da onde virá o socorro se não houver governo, se não houver dinheiro nos cofres do governo para pagarem as propinas, para pagarem pelo silêncio dos jornalistas das emissoras de televisão? De onde virá esse dinheiro se não houver mais indústrias, se não houver mais pessoas pagando impostos no Brasil? Eles não fazem a conta.
a longo prazo. A conta é hoje. É a gana de dar tchau para Bolsonaro, de ironizar a direita, de tripudiar em cima dos manifestantes, das manifestações, daqueles que pensam ao contrário, e de imaginar que há um milagre, né? Ah, não, se não houver dinheiro, se todas as empresas fecharem, se todos que trabalham pararem de trabalhar, o Lula vai imprimir dinheiro e nos entregar bolsas e mais bolsas de dinheiro aqui onde nós estamos do alto do Monte Olimpo, onde nós observamos o Brasil. Não, isso não acontece. Não vai acontecer. É um conto de fadas. E aí, a Globo sabe muito bem disso e chamam de agenda negativa do governo. A agenda negativa da Miriam Leitão é os resultados que saiu essa semana da Argentina. É o salário mínimo do serviço público da Venezuela, que é de $8. $8. O serviço público saiu para as ruas nessa semana para protestar contra o governo da Venezuela. Então veja só. Os servidores públicos. Os servidores públicos. Imagina. Então pense você, funcionário do Banco do Brasil, Caixa Econômica, reitores e professores, policiais e serviços militares. Pense e olhe o que está acontecendo na Venezuela sobre os $8 que é o salário mínimo da Venezuela. Essa é a agenda negativa de que a Miriam Leitão está falando. Ela está falando. E veja, o Brasil na América Latina é o último caixa forte. É o último. Aí não existirá mais. Entendeu? Depois que romper, que acabou o dinheiro do BNDES, então nós estaremos nivelados. Nós vamos ver reitores, professores, servidores de bancos, todos na rua indignados, né, com a esquerda. Porque é o seguinte, gente, muitas vezes... A iniciativa privada, Shimon, está indo para a Ásia. Ela está fugindo, ela está indo para onde ela tem liberdade. Se a iniciativa privada no Brasil não prosperar, não há como o governo prosperar. Não há como a iniciativa pública prosperar. Não há como os juízes manterem os seus altos salários, os políticos manterem os seus luxos. Não há como a esquerda brincar de casinha sem a iniciativa privada bancando a conta. É isso aí. Mas nós estamos vendo a iniciativa privada retraindo e fugindo do país. Alguém tem que fazer alguma coisa e impedir essa debandada, essa desindustrialização. Exatamente. Que a Dilma Rousseff começou, né, pessoal? Vamos lembrar, né? A taxa de desemprego, o índice de desemprego, quando Michel Temer assume a presidência, o país estava desindustrializando. Nós tínhamos muitas indústrias indo para o Paraguai, aqui, país vizinhos. Nós tínhamos muitas indústrias que foram e desembarcaram indo para a Ásia. E isso volta a acontecer nos primeiros dias do novo governo. Shimon. Agora, Shimon, o que me chama a atenção é alguns militantes de esquerda estão se voltando contra as medidas de Alexandre de Moraes. Aquele Glenn que é bem conhecido, né, o jornalista aí, que inclusive vazou dados da Lava Jato, né, que foram roubados e possibilitou o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem reclamando e vem criticando o regime imposto por Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, acabou sendo desafiado para debater as decisões de Alexandre de Moraes. Ele foi convidado pelo sociólogo Celso Rocha de Barros. A conversa será transmitida ao vivo e ainda não tem data definida. Olha Fato aí. é que ele vem tomando uma frente de críticas a Alexandre de Moraes, mas de fogo amigo. Isso nós temos que desconfiar. Por que o Glenn está atirando no maior aliado do governo Lula do momento? Por quê? Será que ele já fez uma leitura que, de repente, a própria Rede Globo não fez, de que os próximos serão eles, do que os próximos a serem calados, perseguidos, presos, são os ativistas da esquerda? Que Alexandre de Moraes não tem lado,
É o lado dele que, de repente, ele experimentou o poder e gostou do poder e decidiu que o poder será somente dele e não mais da esquerda, Gleisi Hoffmann. Quem é que aguenta aquela mulher? Lula. Quem é que aguenta Lula? O poder tem que ser meu. Afinal de contas, eu resolvi todos os problemas do Brasil. Shimon, a CJ Brasil, o STF, através de Luiz Fux, eles assinaram a Agenda 2030. Né? Eles contribuem com a Agenda 2030 e exatamente no governo, exatamente na presidência de Fux, que ele prometeu derrubar o ativismo político do STF, ele vem exatamente blindar Alexandre de Moraes, depois de ter passado por Fachin, que proibiu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, aparelhou o TSE, seguido de Barroso, e esse protagonismo exercido por Alexandre de Moraes, ele é assegurado pelo colegiado que aprova todas as coisas em suas decisões. É do que ele disse em 7 de setembro, quando milhões de pessoas foram às ruas no Brasil. Ele disse, mexeu com um, mexeu com todos. Ou seja, formaram maioria, já que eles experimentaram, prendendo parlamentares e entenderam o que eles pensavam ser superiores ao Congresso, eles tiveram certeza a partir do momento em que o Congresso abre a brecha para prisão e perseguição de jornalistas e parlamentares. E agora nós temos o STF no protagonismo do Brasil, já que eles não são eleitos. Eles não temem, eles são o único poder... Que não teme o povo. Que não teme o povo nas ruas, eles não temem. Né? Eles não têm mandato de cada 4 anos e por isso eles estão exercendo, já que o Senado está de 4 com as mãos amarradas, eles estão atuando deliberadamente, ao seu bem entender, num ativismo jamais visto em toda a época no Brasil. Mais uma da série Vai Fazendo L que passa, pacote fiscal de Haddad pretende aumentar impostos para financiar gastança de Lula. E o próximo imposto que está na linha de produção de Haddad para ser ativado é realmente o imposto sobre os combustíveis, que já tiveram alta nestas últimas semanas. Gasolina, o etanol aumentaram de preço nas bombas, o povo brasileiro já está pagando. Óbvio que também nós estamos aí na entre-safra, há uma briga do setor do etanol diretamente com o governo federal, agora de Lula, mas não está fora do radar, muito pelo contrário, é uma das próximas balas a serem usadas por Fernando Haddad para aumentar a arrecadação do governo. Aí você fala assim, mas dinheiro do governo, dinheiro do imposto, não, é o dinheiro do povo. É você, trabalhador, que sustenta o governo e não ao contrário. Não é o governo que te sustenta, o governo não é bonzinho. O governo não é aquela sua tia ou aquela a sua avó que te acolhe nos momentos de dificuldade. Muito pelo contrário. Nos momentos de dificuldade, o governo vai cobrar mais impostos. Mas de quem? Só dos bolsonaristas? Não. Do petista também. Daquele que fez o L. Dos atores da Globo. Eles também vão ter que pagar mais impostos, né? Aqueles manifestantes... O auxílio reclusão declara imposto de renda? Não, o auxílio reclusão não declara imposto de renda. E ele foi aumentado. Então, Haddad vai aumentar mais impostos sobre você, brasileiro. Você estava mal acostumado, né, a ter impostos retirados do seu dia a dia. Né? O brasileiro estava mal acostumado a ter a carga aliviada, né? E nós experimentamos, Shemuel, inclusive, o aumento de arrecadação mediante a diminuição de cobrança de impostos. Dos impostos e das taxas que foram retiradas. Mas parece que o povo brasileiro não entendeu essa realidade. Hoje eu entrei na página dos Correios e me deparei com uma propaganda ainda do governo Bolsonaro, que os Correios informavam que mais de
2.000 itens, havia sido tirada a taxa de importação, ou seja, que os brasileiros compravam, né, os produtos que os brasileiros compravam diretamente do estrangeiro, havia sido tirada a taxa de importação de vários itens, né, que são trazidos de fora. Agora nós teremos o EPI, Shimon. Sim. Dos bens duráveis, né, de carro, da geladeira, do fogão, da máquina de lavar. O governo Bolsonaro diminuiu isso. Isso foi retirado e zerou, inclusive. E vai voltar. Se prepare para pagar mais caro no carro, na TV, na geladeira, entre outros itens, inclusive no combustível que te leva para baixo e para cima. Combustível que traz a sua comida, combustível que te leva para o trabalho, combustível que te garante a ida à praia, o combustível que traz a sua carne, a sua cervejinha. Todo esse movimento que se baseia no combustível, gasolina, etanol, diesel, ele será encarecido. Ele terá as suas operações encarecidas através do quê? De impostos. Colocados por quem? Pelo governo, por Lula. Mas por quê? Para garantir as suas falsas promessas. Veja, o Lula prometeu aumentar o salário. Então, nós pagaríamos chorando o imposto sobre o aumento do combustível, que é para pagar um salário melhor para o brasileiro. Não, não é isso. Nós vamos pagar imposto para pagar salário de juiz e para pagar salário de presidiário. E a força política que elegeu esse governo. E a força política, pessoal, não é só os aliados, os partidos, né? É a mídia. A mídia que vai voltar a ter injetado a classe artística, a cultura que recebe 10 bilhões. 10 bilhões? Para que 10 bilhões para a cultura? 10 bilhões não? E 2 para o agronegócio. Para que não para o agronegócio? Para que não para a saúde, para a educação? 10 bilhões para a cultura. É importante ter cultura, sem sombra de dúvida. Mas não da forma com que ela era feita. Onde os atores da Globo é que recebiam esse dinheiro. A força política. Essa é a força política que passa a ter as suas recompensas. Palestras de Miriam Leitão, palestras de Chico Pinheiro, custando milhões, né? Merval, onde um jornalista da Globo News recebe 300, 500, 1 milhão por uma palestra. Essa é a cultura. Esse é o dinheiro da cultura. Paulo Betti. Vamos lá. Mais uma. Lula proíbe ministros de entrar com celular no gabinete presidencial. Ele não confia em mais ninguém, Shemuel Zackai. Faz o L. Como é governar sem poder confiar nem nos seus ministros? Tem o Roberto Jefferson na sala de reunião, né? Tem o Sérgio Moro que filma e que grava as reuniões, né? Nós tivemos aí o Sérgio Moro gravando a reunião do Ministério do Bolsonaro. Nós tivemos o Roberto Jefferson que entregou todo o esquema do mensalão do Zé Dirceu, né? Entre outros. Roberto Youssef, Odebrecht. Nós tivemos lá o ministro da Economia, Antônio Palocci, das delações premiadas, e com todas as provas que foram apresentadas, né? E de que a manobra do STF anulou todas as provas, né? E fez isso cair diante dos nossos olhos. Prévia mensal do PIB recua 0,55%. Essa é a quarta queda consecutiva, aponta Banco Central. No final do governo Bolsonaro, nós vimos as prévias positivas, né? No início, com 16 dias de governo, nós já temos a quarta queda consecutiva na prévia, né, mensal de crescimento do PIB brasileiro. Da agenda negativa. Da agenda negativa. Então você fala assim, não é o fim do mundo. Se o governo Lula iniciar, não vai ser o fim do mundo. O Lula não consegue quebrar o Brasil é inquebrável. Gente, em 16 dias de governo já foram 500 bilhões para o ralo e descendo. Nós estamos descendo sem freio rumo à realidade da Argentina e
Próxima parada, Venezuela. A ministra das Energias da Argentina recebeu ou deu a confirmação do financiamento do BNDES para o seu gasoduto. Nestor Kirchner. Gente, tira dinheiro do Brasil para financiar gasoduto na Argentina. As ditaduras estão felizes. Ministério da Agricultura acabou, afirma vice-presidente da FAESP. É verdade, né? Nós tivemos aí o recurso sendo retirado do Ministério da Agricultura e enviado para outros, né? Tanto é que é uma forma até de tirar sarro da cara do agro, né? Com o valor destinado ao agro nesse ano, por esse governo petista que aí está. Nós acabamos de falar, foram quantos milhões para a cultura, Chimão? 10 bilhões. 10 bilhões para a cultura 10 bilhões. E 3? E 2 bilhões para o agronegócio. E 2 bilhões para o agronegócio. Aí você falou, o Ministério da Agricultura acabou? Acabou. Cadê Tereza Cristina? Teremos saudades, né? Do Brasil liderando com a produção de 1/5 de tudo que se consome do Brasil nos últimos anos consecutivamente, passando os Estados Unidos como o maior produtor de grãos. Isso será diferente a partir de agora. Os argentinos fizeram uma escolha, né? Eles trocaram de governo e voltaram a caminhar para a esquerda. Olha o presente que eles receberam. Inflação da Argentina termina em 2022 em 94,8. Olha os comparativos. Brasil terminou em 5,8. Os Estados Unidos em 6,5. Argentina em 94,8. Veja que o Brasil, gente, o Brasil que veio de um governo de direita, o Brasil que veio de um governo bolsonarista, terminou com uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Chimão, agora nós teremos a moeda única do Mercosul, né? Nós teremos a moeda única. Nós teremos a igualdade de que já está os países da América Latina. Argentina, Nicarágua, o Chile, a Bolívia, a Venezuela, né? Então, estamos, como diz o Chimão, olhando o Brasil descer a ribanceira. Muito bem. Eu acredito que ficamos por aqui no dia de hoje. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @pontualizando na TV e também no YouTube, nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações, ative o sininho, dê o seu like, é muito importante para o crescimento dos nossos canais. Samuel Zacai, tem mais alguma consideração? Tenho, Chimão, tenho. Você, eleitor, que lembra do seu deputado estadual, federal, senador, que você deu o seu voto, ou até para o executivo, que você mande e-mails, mensagens, que você converse, e precisamos garantir de que o Congresso se levante, de que o Senado se levante para intervir e controlar essa queda, esse declínio que está acontecendo em 16 dias, Chimão. Muito bem, em 16 dias nós já perdemos mais de 500 bilhões no mercado. Né? No mercado. Nós tivemos aí a criação de um campo de concentração para jogar brasileiros, idosos, idosas e crianças, né? Nós estamos já tendo uma crise institucional, nós temos um judiciário totalmente alheio à Constituição e descendo, e continuamos descendo. Né? E precisamos da CPI da invasão dos 3 poderes, pessoal. Precisamos de que essa CPI seja e venha trazer e venha esclarecer os fatos que ali ocorreram. Muito bem, um abraço a você. Nós voltamos amanhã aqui nesse mesmo canal. Um abraço. Tchau, tchau.